Sobe som aí, Fabricião. Sobe som, garoto. Começando mais uma edição dos Donos da Bola, quinta-feira, pós-rodada de Libertadores. E daqui a pouco, com os nossos intrépidos comentaristas, a gente vai contar sobre tudo o que aconteceu ontem. Não foi muito feliz para os mineiros, não. Em São Paulo, o Cruzeiro derrotado por 1-0 e no Independência o Atlético ficou no empate, hein? Mas no finalzinho, bem com gostinho de vitória, né? Mas foi empate. Na próxima rodada da competição sul-americana, evidentemente, muita emoção é prometida. Aliás, nos dois jogos, aqui no Mineirão na quarta e também lá no Beira-Rio. Os comentaristas já estão aqui. Eduardo Panzi, nosso convidado de honra, para daqui a pouco a gente destrinchar os jogos de ontem dos mineiros. Mas agora eu quero dar um recado para você, torcedor atleticano. Você que esteve no Horto ontem, você que torceu em casa, você que esteve simplesmente ligado pela televisão, no radinho, ou você que não teve como ouvir, ver, mas mandando bons fluidos para o Atlético. E funcionou no finalzinho ali, empatou o jogo, hein? O Atlético renasceu naquele finalzinho ali. Você tem que prestigiar o seu time comprando produtos licenciados oficiais nas lojas do Galo, porque lá você encontra as melhores opções para presentes. E o sócio Galo na veia, atenção, tem 5% de desconto nas compras. É muito bom, é bom demais. Mostre o amor à camisa, vista produtos oficiais do Galo. São 9 lojas espalhadas por Belo Horizonte para te atender. Comprando nas lojas oficiais, você ajuda o seu time, inclusive a ser campeão. É dinheiro entrando, é time bom sendo montado e é título conquistado. Pode acreditar, porque eu acredito. Você, torcedor do Galo, é claro, vai acreditar mais do que nunca. Quarta que vem no Beira-Rio. Olha, tem loja do Galo no Barreiro, tem no Belvedere, tem em Betim, tem no Buritis, tem no Centro, Cidade Nova, Labareda, Lourdes, Savassi. Vá até uma loja do Galo e torça com o seu time. Acredite, semana que vem tem mais. O Atlético tá vivo, hein? Tá vivo. Compre nas lojas do Galo e vamos fazer mais sorteios, hein? Já mais camisas para a gente fazer aquele giro dos sorteios aqui no oferecimento das lojas do Galo. Foi um jogo sensacional, né? Atlético e Internacional fizeram um jogo, sinceramente, para testar quem tem problema cardíaco. No fim, o primeiro jogo da decisão, empate. A gente vê a reportagem agora que a mãe do Dieguito, a grande Gisele Ramos, preparou e conta pra gente. E daqui a pouco a gente passa aqui para analisar o empate 2-2 ontem lá no Horto. Roda aí. Chegar nas oitavas de final não foi fácil, mas para quem acredita, tudo é possível. Tá com o braço quebrado aí, veio torcer, vai torcer só com o braço? Todo protegido o braço para não molhar, se molhar quebrou o gesso, vamos embora, porque aqui é Galo. E o que a torcida quer? Que o Galo vença o jogo em casa para facilitar a vida lá no Beira-Rio. Reverteu aqui, agora nós vamos fazer em casa, lá é outra festa. 2015 é sempre, faz mais ou menos em casa, depois é o título fora. Se houver obstáculos, eles já estão acostumados, já sabem o que esperar do time. Galo tem que sofrer, senão não é Galo. O sofrimento do atleticano não é opcional, o jeito é de série, então vai ter sofrimento, mas no final vai dar Galo. E a previsão do torcedor se confirmou mais uma vez, sofrimento aqui no Independência. A tensão começou logo no primeiro minuto, quando Lisandro Lopes abriu o placar para o Inter. O empate veio logo depois, aos 13 minutos, com Douglas Santos. No segundo tempo, a estrela do técnico Diego Aguirre brilhou com 2 substituições certeiras. D'Alessandro cobrou falta e Valdívia fez de cabeça. E novamente o empate aos 49 minutos. No finalzinho, Leonardo Silva marcou e trouxe alívio para a torcida atleticana. Nós procuramos o gol até o final. Nossa equipe estava bem na partida, infelizmente eles saíram na frente 2 vezes ali. Nós tivemos que correr atrás, mas a equipe teve o controle ali. E graças a Deus ali no finalzinho eu consegui fazer o gol e empatou na partida. A decisão é na quarta-feira que vem no Beira-Rio. E os 2 técnicos já estão ansiosos pelo novo encontro. O empate foi bom. Se eu falava antes do jogo, um empate 2-2, é excelente. Eu assinava. Mas tomar gol no último segundo fica uma sensação um pouco de tristeza. Temos 90 minutos por delante, mas em casa, con nuestra torcida que va a estar ahí apoyando para a Inter foi bem. Pelo volume que nós tivemos, pela intensidade e também pelas oportunidades que nós tivemos, o mínimo seria um empate, né? É um clássico brasileiro e nós teremos também momentos emocionantes lá no Beira-Rio.
Bom, Levi, falando, deixa eu só mandar um abraço aqui para a rapaziada, Robson Porquinho, do bairro Cachoeirinha, pessoal da Vila da Paz, todo mundo curtindo aqui os donos da bola. Muito obrigado pela grande audiência, por Robson Porquinho, que é atleticano, hein? Muito obrigado a todos aí. Ô, Edu, e aí, tudo bem, Edu? Beleza, Heber. Como é que você viu ontem? Dá uma passada nesse jogo do Atlético aí, 2-2, 90 minutos a decisão ontem, o primeiro tempo da decisão, como diria aquele antigo locutor, jogo de volta, 63% de posse de bola e o jogo 2-2. Como é que você viu tudo acontecer ontem no outro, Edu? Esse formato da Libertadores ele é engraçado, porque a hora que acaba o jogo, um jogo 2-2, o Inter, que era para estar comemorando, tomamos um gol no finalzinho, o Atlético que era para estar chateado, levantou o moral e agora a gente vai. Mas eu concordo com você, que você disse no início do programa, o jogo foi muito bom. É claro que o torcedor do Atlético saiu chateado, queria uma vitória de 2-0, levar um resultado bom para Porto Alegre, não conseguiu. Mas para quem estava ali assistindo, analisando, o jogo foi bom, foi intenso, desde o primeiro minuto até o último, literalmente, até o último segundo. E o que a gente conversava aqui durante a matéria, o Diego Aguirre foi o grande competente do jogo ontem, na minha opinião. Ele foi ousado na medida do possível e ele tem uma característica, ele tem utilizado todo o grupo do Inter ao longo do ano. O Inter no Campeonato Gaúcho mesclou demais. Muitos jogos com a equipe reserva, outros jogos com a equipe mesclada e sempre usando a força máxima nos jogos na Libertadores. Então ele tem todo o elenco jogando. Ele pode confiar em todo mundo. E foi o que ele fez ontem. Até na entrevista coletiva dele, ele citou isso. Ele tem a confiança do grupo todo, porque está todo mundo em ritmo de jogo. Ele fez isso, optou por uma formação que surpreendeu a todos nós e deu sorte, uma certa sorte, porque acabou fazendo aquele gol achado no primeiro minuto. Logo que entrou com Valdívia e D'Alessandro, que era para dar uma força a mais, na cobrança da falta que os dois entraram, o Inter marcou o gol. Então, deu tudo certo para o Aguirre, tudo certo. Ele não contava com aquele gol do Atlético no finalzinho. Não acho que o Atlético foi esse desastre todo, igual muito torcedor está falando. Claro que algumas peças importantes não funcionaram, no caso Rocha, que ninguém tira da minha cabeça, que ele está meia boca por causa da contusão no tornozelo, não está 100%. Você acha que não houve um esquema montado para segurá-lo? Porque o Inter, quando estava com a bola, triangulava em cima dele. Eu acho que não, porque contra a Caldense ele também não funcionou, a exceção da cobrança do lateral, que é uma jogada dele. Contra a Caldense não funcionou, contra o Inter não funcionou. Aliás, ontem a gente viu o Atlético utilizando muito mais o lado esquerdo do que o habitual e até utilizou com a qualidade melhor. Mas eu acho que o Marcos Rocha está meia boca ainda por causa da lesão, é o que eu sinto. E o Dátolo, infelizmente, não está funcionando, porque a expectativa que o torcedor do Atlético tem em cima do Dátolo é que ele seja o armador, o camisa 10. O atleticano está acostumado com o Ronaldinho, com o Guilherme, que é o cara que lança, o cara que enfia a bola. E o Dátolo não tem essa característica e não vai ter. Não adianta cobrar dele o que os outros dois faziam, porque ele não vai fazer. Ô, Brasil, a gente falou de ousadia e ontem, na transmissão da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, eu dei o prêmio de melhor em campo ao Diego Aguirre, porque ele foi muito inteligente. Se não funcionasse, se tomasse 2-0, hoje estaria execrado pela torcida e pela imprensa. Mas funcionou e é o risco que se corre sendo treinador. Agora eu pergunto a você. O que a gente viu em clássicos aqui, em decisões, quando o Levi, ousado, sacou um volante, meteu o Dátolo por ali e reforçou esses homens de frente, não resta outra coisa ao Levi se não jogar para frente e fazer gols. Toma um, faz dois, toma dois, faz três, não resta. Eu não acho que eu não consigo ver outra alternativa. Não adianta entrar com dois volantes, esse time formal e usual. Você acha que corre esse risco do Levi falar, bom, porque o Levi é meio, né? Deu o que der, vamos que vamos, a temporada tá aí, vem Copa do Brasil, brasileira e tal. Corre o risco dele meter um volante, Brasil, voltar mais o Dátolo e meter o Giovanni Augusto para fazer esse papel que o Dátolo não conseguiu fazer ontem? Não sei, viu, Everton? Um grande abraço para você e para os amigos, mas entendo que o Donizete está pagando um pato. Toda hora é ele que espirra primeiro. E até nem sempre é o necessário, porque se ele tivesse mexido no intervalo, sacado o Dátolo, colocado o Giovanni Augusto, tive a oportunidade de falar isso, talvez o Inter não teria chegado ao segundo gol. O Aguirre realmente foi o cara do jogo. Eu só não votei nele porque o Léo fez o gol do empate, o gol do eu acredito, o gol que deu a esperança, mas o Aguirre veio com os três zagueiros, não deixou espaço para o Atlético chegar pela direita. Entendo que o Marcos Rocha está sentindo, sim, ele está muito discreto, ele não é aquele cara que está avançando. O Luan foi um jogador mais intenso na defesa, no ataque, mas
o Dátulo não vive um bom momento. Sou contra a vaia durante o jogo, mas o Levi também provocou essa vaia com a teimosia dele. Era óbvio que não tinha que voltar com o Dátulo. O Dátulo não estava conseguindo dominar uma bola. O cara não está bem. Aí o que você tem que fazer? Preserva o Dátulo, tira ele, coloca o Giovanni Augusto. Depois ficou evidente que o Thiago Ribeiro, a bola não chegou, mas ele também não fez ser o jogo da vida dele. Era necessário uma entrada do Carlos. E aí quando você pega, abre mão de um volante, vai para o tudo ou nada, porque estava perdendo. Então a gente tem que deixar isso claro, porque talvez se tivesse feito essas mudanças pontuais, o Atlético poderia sim, é futurologia, mas poderia, porque o Atlético tinha mais domínio, tinha mais posse de bola, teve mais chance, pecou na finalização, poderia ter chegado ali a um placar mais favorável. O Levi fez a adversidade existir. E essa teimosia dele é bacana, preservar o cara que é ídolo, o cara que é patrimônio, o cara que é do grupo, é legal. Mas você também tem que ter a flexibilidade. Deixa eu tirar o cara aqui e colocar outro que vai fazer algo e vai resolver. E o Giovanni entrou e incendiou o jogo. Tirar ele no intervalo é uma forma de preservar. É uma forma. É por isso que eu falo, ele errou. Eu vou dizer para vocês que... Dimara, vamos só ouvir o Levi Coupe, daqui a pouco a gente continua nessa análise. Olha o que o Levi Coupe disse, principalmente sobre o que o Brasil acabou de citar aqui, da postura do torcedor ontem no jogo. Veja aí. Os torcedores, às vezes, eles elegem um para vaiar e de uma hora para outra... Isso deixa um pouco irritante, porque a única coisa que não joga para cima o jogador é a vaia. Quer dizer, se você quiser que o jogador jogue bem, você tem que incentivar o cara, não tem que querer que o cara saia. Então, sabe, é uma situação que eu não consigo conviver com isso, porque quando o cara veste a camisa do clube, você tem que incentivar o cara a jogar bem. O que você prefere? Jogar sendo vaiado ou jogar sendo aplaudido? Olha, é uma coisa assim muito ingênua, né? Eu reconheço às vezes que o jogador não está bem na partida, que a torcida quer uma substituição, quer alguma coisa, mas tem que ter um pouco de confiança no grupo. O grupo já demonstrou a capacidade e já demonstrou que tem condições de fazer grandes jogos. Gente, o torcedor vaiar, entendo até a posição do Brasil aqui, a do Levi, o torcedor vaiar jogador ganhando, perdendo, essa coisa desde, mas não ajuda desde com a bola 1900 e Guaraná de rolha. Isso não vai mudar. E isso não faz time ganhar ou perder jogos e competições. Eu acho que isso tem influência, porque não é todo mundo. Eu via que o pessoal estava bem na frente da tribuna. Quando o Dátulo saiu, o pessoal do Galo na veia ali aplaudiu. E alguns vaiaram. Então foi um negócio mesclado. E o torcedor, ali é o lugar para o torcedor se manifestar. Agora, Dimara, você acha que o Levi... não vejo como oportunismo da imprensa questionar isso agora. Você acha que o Levi perdeu uma excepcional oportunidade de explicar por que não mexeu no time, principalmente quando ele viu o Valdívia e o D'Alessandro preparando-se para entrar? Você acha que ele perdeu uma oportunidade de explicar e ficou analisando o comportamento do torcedor? Você sabe que a gente boa tarde para todo mundo. Eu até falei hoje na Band News, eu sou totalmente contra essa história de você ficar esperando demais, sabe? Eu acho que você definiu 10 minutos de jogo, 15 minutos de jogo, não deu, não funcionou, taticamente você foi surpreendido e foi surpreendido, né? O D'Alessandro até falou depois do jogo, eu acompanhava, que o Diego, a 29ª escalação diferente dele com a de ontem. Você vê como é que ele mexe. 29 jogos, 29 escalações diferentes, ou seja, era de se esperar. Não interpretam isso como algo ruim. Não, o D'Alessandro falou exatamente isso. O D'Alessandro, com 7 anos de internacional, ele falou que ele não chega e nem tem essa obrigação de chegar e falar assim, olha, você não vai jogar hoje, olha isso, aquilo. Mas que ele explica para todo mundo o seguinte, olha aqui, quem está no banco, para mim, tem o mesmo nível de importância. É o que ele explica. Independentemente do que seja você, do que você represente. Não é uma frase nova, né? Todos dizem isso. Exato, mas ele, além de dizer, ele pratica, né? Porque 29 escalações diferentes, ele pratica isso. Então, eu acho que não é vergonha nenhuma para quem está do outro lado definir. Eu fui surpreendido. Não deu certo. Não é esse o esquema. O cara pegou 2, largou os 2 que eu achei que iam vir para cima e estão lá. Que jogo é esse que ele está fazendo? Eu entendi em 15 minutos, resolvi em 15 minutos, eu já sabia que o Dátulo não estava jogando nada. Ou eu tô maluca? Não. Né? Então, eu acho o seguinte, às vezes me decepciona um pouco. O Levi se mostra, como ele se mostrou na final do Mineiro, um técnico ousado, diferente, com uma leitura de jogo muito, muito correta do fato novo, do não sei o quê. Daí vem um jogo da Libertadores com um valor que é extremamente maior. Existe uma demora, uma proteção a determinada situação de jogo que já não está valendo mais. Todo mundo está vendo.
vendo quem estava na Independência, quem estava em casa, quem não estava, quem estava ouvindo só pela rádio não estava vendo. Todo mundo sabia o que estava acontecendo, não estava dando certo, o time não tinha armação, a bola não chegava. O Thiago Ribeiro foi prejudicado porque muitas vezes ele teve que voltar para buscar o jogo, não é característica. A bola, não é? Nele a o bola. Prato tentando buscar uma situação, não acontecia. O Marcos Rocha mal, sem aquela ofensividade dele. E em alguns momentos eu falei, não, o Marcos Rocha vai pro meio, ele vai tentar mais esse time. Falta, eu vou tratar esse assunto com vocês aqui, falta o cara cascudo, perdeu o Guilherme. O Dátulo não é armador e nem nunca foi. Não, né? lógico, então, improvisado. Você acha que falta esse jogador cascudo, esse cara que pensa o jogo, apesar de ter jogado ontem, entrado contra a Caldense e tal, mas essa formação com o Dátulo jogando como segundo volante, o Giovanni Augusto entrar no meio, eu não estou dizendo que o Giovanni Augusto é o jogador que seja o cascudo, que vai entrar e que vai meter medo no Internacional, não é isso. Mas vale, na sua opinião, a pena correr esse risco no jogo de volta, Edu? É o que eu falei aqui no meu primeiro comentário. Não adianta cobrar do Dátulo o que o atleticano tinha com o Ronaldo e com o Guilherme. Eu não digo nem ser cascudo, eu acho que é característica de jogo mesmo. E hoje de manhã eu até escrevi no Twitter, tem que ter muita calma com o Giovanni Augusto. Porque o Atlético ano passado, quando começou a jogar com time misto, reserva por causa da Copa do Brasil, o Dodô jogou bem. Fez gol lá em São Paulo, endeusaram o Dodô, queriam ele como titular, ele entrou como titular, cadê o Dodô? O Carlos, a mesma coisa, fez 2 gols no Cruzeiro, e Carlos é isso, aquilo, hoje já querem o Carlos no banco. Então vamos ter calma com o Giovanni Augusto, ele fez um tempo contra a Caldense, foi bem, ele está vindo do Figueirense, não adianta pegar o cara e ele ser o salvador da pátria num jogo de quarta-feira, num drama danado contra o Internacional em Porto Alegre. Claro que pode ser uma opção, mas vamos com calma com o Giovanni Augusto para não fazer com ele o que já fizeram com o Carlos, o que já fizeram com o Dodô. O torcedor do Atlético tem mania. De um jogo, o cara é o maior. Haja visto o Cárdenas hoje, que está no elenco, não é aproveitado. Mas você e eu falei no início do ano, ontem, por causa de um gol que mas ele fez. se ontem, do banco, vendo o jogo, o Giovanni Augusto tinha plena consciência do que estava acontecendo. É Concordo. diferente. Aí você não está começando com ele. Ele não tem que, de imediato, resolver armar o Atlético, eu vou resolver o problema do Atlético. Não é isso. Ele não vai ser o salvador da pátria. De jogo, ele vai ser... entrar com ele ali era a opção. Por quê? Ele tinha plena consciência do que estava acontecendo. Ele sabia, ele estava no jogo, no clima do jogo, em casa, no horto, com a torcida. Que viu o que ele jogou no domingo e tinha, sem dúvida nenhuma, uma expectativa em cima dele. E há uma dele. diferença, Brasil. Só um segundinho, só para colocar aqui em cima do que o Edu falou, ser o salvador da pátria é uma coisa, eu acho que ninguém vai esperar isso dele, mas fazer melhor do que o Dátulo ele vai. Então eu acho que a gente tem que pensar isso pelo seguinte, o que é a grande oportunidade que o Levi tem? Tem um brasileiro aí fim de semana, mete o Giovanni lá, ele precisa ganhar ritmo. Então vai jogar, joga. Aí você jogou, acertou, conseguiu fazer aquilo que você espera, mete ele na quarta-feira. Porque uma coisa é o seguinte, salvador da pátria seria o Guilherme. O Guilherme, você não tem ele para contar. O jogador que falta é o Guilherme. Não é nem cascudo, eu acho que é o cara técnico. É um cara que está entre os melhores do Brasil na posição. Você não tem ele, põe Giovanni, deu certo. Vai render mais com ele do que com um Dátulo que não está legal. E ele poderia deixa o Dátulo mais. recuperar isso, seja emocionalmente, seja tecnicamente, até se sentir seguro para ser útil Pelo novamente. que eu estou vendo, vocês são a favor de poupar os jogadores na primeira rodada do Brasileiro. Totalmente, eu tenho certeza absoluta que vai Os três são a favor de poupar. Totalmente a favor. Por mim, não. Os 5 times da Libertadores vão poupar. Mas aí lá no final vai virar e falar assim, pô, mas 3 mas agora deram falta. Não, mas aí a gente fala na frente. Mas e se o Atlético não poupa, o Inter vai e poupa? Descansa o time inteiro. Chega quarta-feira, dá um cansaço no Atlético. Aqui, o cara machuca. Mas e daí? E se o cara machuca, você pega um jogador importante, você põe um prato para jogar. Vamos colocar que é um cara que... A raça dele é impressionante. O cara vai, machuca, você perde ele na Libertadores no jogo mais importante do ano. Mas vocês mesmos dizem aqui que treino também machuca. Mas treino também machuca. Diferente. Ainda mais o Atlético que vai jogar exatamente com uma equipe que não tem essa responsabilidade de Libertadores. Ou seja, o Palmeiras está vindo por tudo ou nada. Ele quer vencer do primeiro ao último. Perdeu o Paulista. Já o Cruzeiro, não. Vamos ver. Guarda esse programa aí em cima que nós vamos cobrar no final do ano, hein? Alô, torcida celeste, mostre a sua força, leve no peito o orgulho de torcer pelo Cruzeiro. 1-0 dá para reverter aqui sim. E compre os seus produtos na rede de lojas Maior de Minas. Vá para o estádio quarta-feira e mostre que aqui também é estádio lotado e pressão para cima do adversário. Lá nas lojas Maior de Minas, em todas elas, tem linha completa de produtos oficiais do time tetracampeão brasileiro. Além das camisas oficiais, de todos os produtos que você já conhece, agora você encontra também kit churrasco, você encontra também
toda a linha de produtos para recém-nascidos, né? Então você, desde pequenininho, já vai formando o torcedor cruzeirense. Preste atenção, são várias lojas espalhadas por Minas Gerais. Elas estão localizadas no Shopping Del Rey, no Mineirão, no Minas Shopping, Estação BH, no Itaú Power, lá no Barro Preto tem, lá no Itaú Power, em Contagem. No Barro Preto também tem, Barreiro, Betim, Contagem, na minha Divinópolis, Governador Valadares e Sete Lagoas também. Para você saber todos os produtos licenciados do Cruzeiro, redemaiordeminas.com.br, para você ficar por dentro das novidades. E um detalhe, Dia das Mães, domingo, produtos oficiais do Cruzeiro para sua mamãe, cama, mesa e banho também tem. Lançamentos, tudo você encontra no lojasmaiordeminas.com.br. Siga-nos também no facebook.com/Rede Maior de Minas. As lojas oficiais do Cruzeiro, compre produtos oficiais e quarta-feira direto para o Mineirão, pressão para cima do tricolor, hein? Cruzeiro foi até São Paulo, jogou no Morumbi, Fábio melhor em campo, pegou demais, impressionante, não é? Fez grandes defesas. Aos 37 minutos, o Fábio não conseguiu segurar. Cabeçada do Centurion, abriu o placar então o São Paulo, garantindo a vitória 1-0. Vamos ver o que o treinador Marcelo Oliveira achou do jogo. Veja aí. Se observarmos aí o jogo, o São Paulo teve muito mais oportunidades, alguns chutes desses distantes, né, de fora da área, na entrada da área, assim, não foram aquelas oportunidades na cara do goleiro, né? E eu achei que eles poderiam ter feito o gol antes e levamos o gol numa desatenção, uma jogada que foi invertida, a gente precisava ter um sentido melhor de cobertura ali, naquele lance especificamente, a gente poderia ter evitado o gol. E, claro, o São Paulo teve mais volume, poderia ter até encaminhado melhor a sua classificação. Da forma que está, a gente tem toda a condição e estaremos confiantes e fortes e preparados para modificar essa situação, como já fizemos em outras oportunidades também. Qual a principal característica do Cruzeiro bicampeão brasileiro? Velocidade, jogar no ataque, velocidade, a tal da intensidade. Mas todo mundo está falando, mas o futebol hoje é mais intenso mesmo. A principal característica era essa. O Cruzeiro, mesmo muito bem marcado, ele corria, ele era intenso, ele se movimentava e não abdicava do jogo ofensivo. Em momento algum, perdendo por 1, empatando, então ganhando por 2, ele queria fazer 3, 4. Abdicava sim. Do jogo ofensivo? Abdicava. O time de 2013, 2014? Não, mas abdicou na Argentina contra o São Lourenço. Mas isso é Libertadores. Abdicou contra o Atlético na Copa do Brasil. É aquela velha história do mata-mata. O Cruzeiro é covarde no mata-mata. Eu estou dizendo o seguinte... Característica principal do time qual que é? Ofensivo. Quando eu digo que não abdicava, porque o Cruzeiro pega o Cruzeiro contra o Santos na Vila, nas semifinais da Copa do Brasil. O Santos foi, o Cruzeiro não parava. O Cruzeiro foi lá, fez um, o Cruzeiro foi lá, meteu um segundo. Então não parava. Agora, contra o São Lourenço, contra o Flamengo em 2013, né? Eu não vejo que o Cruzeiro tenha abdicado de jogar no ataque. Ele foi muito bem marcado. Muito bem marcado. Mas é um time que o Marcelo... Mas são as exceções que são válidas. Eu não vi o Marcelo armar o time, gente, ó, vamos sacar um homem de frente, vamos meter 3 volantes, vamos dar uma segurada. Não, era um time que ia pra cima. E se você pegar a entrevista do Marcelo, depois do jogo contra o São Lourenço, contra o Atlético, contra o Flamengo não, que foi o segundo, mas esses jogos que o Cruzeiro recuou muito, a entrevista coletiva depois do jogo era a mesma. Não, porque aqui foi assim, mas lá no Mineirão tem certeza, a nossa vantagem é muito grande, o torcedor, a gente tem intensidade, lá eu tenho certeza que vai reverter a mesma coisa. Não, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que vocês não estão deixando eu falar, vocês estão muito ansiosos. Estou dizendo o seguinte, não abdicava, era um time intenso, era um time que jogava muito, de uma forma ofensiva muito grande, mas tinha peças, né? Muitas. Mas não é só isso, tinha muita coisa, não, mas não é só isso. Mas isso é o fator principal, tem uma pergunta que não quer calar. Everton Ribeiro, Goulart, tinha o William jogando na melhor fase, tinha o William que estava numa fase espetacular, o Dagoberto, olha o que eu vou falar. O time jogava, olha o que eu vou falar. Pera aí que eu estou falando, Brasil, presta atenção. Mas é claro, pô. O time tinha peças que hoje não tem. Você está querendo colocar uma falsa impressão. Ao Cruzeiro chegou na final você quer colocar uma falsa impressão na cabeça do torcedor que o Cruzeiro hoje tem um grupo tão qualificado quanto 2013, 2014 e não é. Condição de jogar. Mas se a Caldense tivesse jogado ontem contra o São Paulo, tinha apresentado um futebol melhor do que o Cruzeiro. Então a Caldense é melhor que o Cruzeiro, é isso?
A Caldense é melhor? Ela foi melhor, chegou à final. Aí, ó, torcedor. Ela chegou à final. Caldense Agora, é melhor analisa que o os Cruzeiro. números. Parei. Esse futebol do Cruzeiro ontem, o Cruzeiro ontem foi medroso, jogou atrás. Aquilo que o Cruzeiro tinha que fazer, que nós falamos aqui, segura a onda 15 minutos, depois faz seu jogo, que você defendeu. O Cruzeiro não fez. Agora a pergunta que não quer calar. Pra que o Cruzeiro treinou 15 dias? Pra evoluir, pra piorar. O Cruzeiro foi um time que tem 2 laterais que não entram na minha cabeça. Um que há pouco tempo era dos melhores do Brasil, jogo, o garoto Mike. Quase vai expulso numa solada que deu. Absurdo. Eu vi hoje o tape hoje de manhã. O Mena é uma avenida. Nem zagueiro ele tá sendo mais. O Cruzeiro foi um time você festejou a contratação foi jogado dele. atrás. Não festejei não. Festejou foi sim. aqui, um time que jogou atrás, apático. Aí o Marcelo veio que eu também não entendo. Não. Lá no Mineirão vai ser diferente. Por que não foi diferente ontem? Por que não foi diferente Por que não ontem? marcou a saída do Agora São aqui, Paulo, se não igual o fosse Inter Fábio, fez era com o Atlético? goleada. Tá? Marca a saída. Mas o Júnior Brasil queria que 15 minutos... O que você falou dos 15 Eu falei minutos? que tinha que segurar os 15 minutos. Segurar 15 minutos. E depois fizesse seu Segurar jogo. 15 minutos, ó, gente. Depois fizesse seu jogo. É o seguinte, o Cruzeiro segurou os 15 minutos, como o Júnior segurou Brasil o jogo pediu. inteiro. Só que é o Segurou o seguinte, jogo inteiro. quando acordou, depois dos 15, que é o seguinte, Segurou os o Marcelo pega um cronômetro, na cabeça do Brasil é o seguinte, o Marcelo pega um cronômetro, fica na beirada do campo assim... Vai lá, pessoal! Agora pode. Fechadinho! Fecha a casinha! Aí o jogo cara de pau. Aí 14h59, deu 15 minutos, Marcelo. Gente, agora vamos jogar. Então você só me responde o que você saindo. falou ontem na Rádio Mas Band, não foi que eu aos ouvi. 30. Eu ouvi o que você falou ontem, porque eu estava embaixo da minha transmissão. Você virou e falou lá com o Daniel. Ô, Daniel, o Atlético aqui tem 15 minutos de pressão inicial que você vai ver um fogo. E agora não vale pra você. Mas você é um aí cara tá a de diferença. E aconteceu, né? Aí você jogo falou inteiro, né? como argumento. Mas eu tenho a opinião que quando você vai jogar fora de casa, a melhor tática é você marcar a saída do adversário. Porque se você rouba uma bola lá no campo do adversário, um erro como aconteceu no Independência, você está muito mais perto do gol. Não adianta. Eu assisti Mas o primeiro... quem tem iniciativa no São Paulo. O primeiro tempo, Essa Júnior, do Cruzeiro, o Leandro Damião marcando atrás da linha no meio de campo. O Leandro Damião não tem voltou como. o tempo Chama o São Paulo o tempo inteiro. Aí o Fábio foi o monstro que foi. Foi 1-0, mas poderia ter sido muito mais. Poderia ter sido 4. No gol do O Cruzeiro não tem uma variação tática, é impressionante, não tem. Mas não tem qualidade, Brasil! Então tá aí o Gabriel Xavier, que nós mesmos defendendo aqui, ele vai entrar depois que a vaca já foi pro brejo. Ele entrou tem que fazer algo diferente, você defende algo diferente no Atlético e no Cruzeiro, não? Ele entrou ontem e não esteve bem. Eu continuo lógico, ele nunca tem a chance. Que o Marcelo passa na frente dele o tempo que inteiro. colocá-lo como titular. Agora a pergunta é, por que o Gabriel Xavier não é titular do time? O que o William Porque fez? fisicamente ele não suporta? Porque ele não tem qualidade para ser? Se não tem qualidade para ser e não suporta, por que foi contratado? Olha, você sabe que o que mais me assustou foi isso, porque quando o Marcelo, a gente entende as dúvidas, né? Você não vai manobras. falar que a Caldense jogaria melhor que o Cruzeiro ontem. A Caldense da final do Mineiro jogaria melhor que o Cruzeiro ontem, não tem dúvida de falar isso. Eu acho que o Marcelo, quando ele apresentou a dúvida, Gabriel Xavier ou William, é óbvio que então era um dos dois na sequência. Ele começou com o William jogou nada igual ele estava jogando. Por que o Gabriel não entrou antes? Ninguém jogou. Não, por que o Gabriel não entrou antes? Por que a modificação não aconteceu antes? Eu não estou dizendo que ele ia jogar melhor, porque ele realmente não entrou bem. Mas quando ele entrou, a vaca já tinha ido para o brejo, o time já estava desgastado fisicamente, já tinha uma série de situações que já não estavam valendo. O São Paulo já acreditava no jogo muito mais. O que mais assustou ontem foi ver um Cruzeiro defensivo como ele foi. Olha, o Fábio saiu no intervalo de jogo, chamou todo mundo e falou aqui, gente, por que a bola tá chegando tanto lá atrás desse jeito? Por que tá escapando o tempo inteiro? O Henrique não sabia o que ele fazia. Aqui, quem tava marcando na hora do gol do Centurion, o cara tava atrás do Centurion. O que adianta ele tá atrás do Centurion? Se o cruzamento vem de cá, ele não vai tirar a bola nunca. Como é que ele vai cortar? Mas só para completar, Ju, não tinha antecipação. Quando a gente fala assim, o Arrascaeta foi o melhor do Cruzeiro, exceção do Fábio, pela movimentação dele. Jogou sozinho. Quem é que jogava com o Arrascaeta? O Marquinhos veio no segundo tempo um pouco mais à frente para tentar fazer essa movimentação com o Arrascaeta. Mas durante o primeiro tempo todo, que não mudasse o jogador, por que não mudou a função? Por que já não mandou o Marquinhos um pouco mais para frente? Vai pressionar a sua defesa adversária, vai dar trabalho pro São Paulo. Parte, daqui a pouco a gente vai voltar, Edu, por gentileza. Tá, o que pareceu ontem é que o Levir e o Marcelo estavam na cabeça deles, eu ainda tenho o segundo jogo. Exatamente. Eu vou segurar, não vou mexer agora, não vou arriscar porque eu tenho o segundo jogo. O contrário do Milton Cruz e do Aguirre. Eu tenho o segundo jogo, mas eu quero tentar decidir nesse. Principalmente São Paulo. Tanto que os dois mexeram antes, os dois trabalharam para ganhar o jogo antes e o Levir e o Marcelo ficaram esperando.
Pelo menos é o que eu acho. Cruzeiro foi um time tudo bem. medroso ontem. Daqui a pouco a gente volta para falar mais. Porque o Cruzeiro precisa fazer... O que o Cruzeiro precisa fazer para reverter essa vantagem conquistada pelo São Paulo? Os jogadores vão falar agora e a gente volta para analisar. Roda aí. O Marcelo vai conversar com a gente, vai ver o que a gente pode melhorar para o próximo jogo. A gente sabe que pode conseguir essa classificação, mas acho que a gente tem que mudar a nossa atitude. O torcedor vai fazer a parte dele como sempre fez, vai vir, vai nos ajudar, nos apoiar, só que a gente dentro de campo tem que fazer o máximo possível para reverter isso aí, com atitude, com pegada, acho que também jogar um pouco mais do que a gente jogou aqui. O clima está normal, eu acho que nada está perdido, apenas eles estão um gol à frente, a gente vai jogar dentro de casa, então eu acho que temos que levar o que eles fizeram aqui para dentro de casa para que a gente possa virar esse jogo. Não deixar que a equipe do São Paulo goste do jogo, assim, se deixar eles jogarem, eles vão criar porque tem qualidade. Acho que nós vamos ter tempo aí para trabalhar, estudar, ver o que nós erramos nessa partida para que nós possamos chegar no Mineirão, tenha uma postura não só tática, mas sim de atitude para que a gente venha reverter essa situação. Que eu só discordo desse negócio de que lá no Mineirão a gente vai ter postura tática, você não sei. Tem que ter em todos os jogos, né? Agora, eu também quando é importante analisar que o adversário também tem suas qualidades. Claro. O São Paulo fez com o Cruzeiro ontem o que fez com o Corinthians. São Paulo mudou muito. Só que a diferença era que o Corinthians era fato, o Corinthians não queria jogar e o Cruzeiro tentou. Só que o Cruzeiro foi limitado, na minha avaliação, porque faltam realmente algumas peças mais qualificadas. O torcedor tem que comparecer, A pergunta que eu faço a vocês agora, trazendo as declarações que foram feitas e tal, mas aplicando no Marquinhos. Eu vejo muitos questionamentos com o Marquinhos. Marquinhos deve ser titular? Não. Quem deve sair para a entrada do Gabriel Xavier ou o Marcelo não deve apostar em nenhuma mudança? O Marquinhos teve uma lesão, né, recentemente. Antes da lesão, quem era o melhor jogador do Cruzeiro na temporada? Era o Marquinhos. Vamos dar um tempo pro cara. Voltou de lesão, foi o melhor jogador do Cruzeiro, mostrou nessa temporada e eu acho que tem que dar continuidade com ele. Se continuar mais 2, 3 jogos mal, aí não tem jeito, aí tira. Eu acho que quem não deve continuar como titular do Cruzeiro já há muito tempo é o William. Eu não sei por que o Marcelo insiste com o William. É da mesma forma que a gente fala do Levi. O Levi insistindo, preservando o Dátalo dentro de campo, o Marcelo com o William. Cada um é o William do Atlético e o Dátalo do Cruzeiro. A mesma postura dos treinadores. O Marquinhos não foi bem como o time inteiro. Tirando o Arrascaeta e o Fábio, o resto do time foi muito mal. Defesa se posicionando mal, os laterais batendo cabeça. Mena, pra mim, está mostrando. Não tem condição de ser titular. O Mike, você tem que falar, Mike, você está abalado porque você não foi vendido, é isso? Cruzeiro não te vendeu, acabou, você perdeu o encanto de jogar futebol. O que está pegando do seu lado? Porque ontem poderia ter sido, inclusive, expulso. Então o Cruzeiro precisa rever, tem que checar o que está acontecendo. Agora, Marquinhos foi assim como todo time. E o torcedor do Cruzeiro, você conversa nas redes sociais, os amigos que mandam mensagem, está todo mundo num desânimo danado. Não, tem que estar apoiando, tem que ir no jogo, incentivar, fazer a torcida do Atlético ontem a mesma coisa. Foi lá, compareceu, todo apoio. Tem que ir comparecer na quarta-feira, todo apoio. Não pode entregar, não. Dimar, a gente trabalha, em qualquer segmento, a gente trabalha muito movido à motivação, né? Se seus gestores não te motivam, você vai, não era para ser, mas isso acontece naturalmente. Você vê o Marcelo desmotivado por algum motivo? Eu vejo. Eu acho que o Marcelo teve uma decepção, sim, porque eu acho que essa promessa dos reforços, do que ele poderia mudar e tal, essa promessa não foi feita só para os torcedores. Essa promessa foi feita para o próprio treinador. Sem dúvida nenhuma, ele tinha plena consciência. Quando a gente fala assim, ele treinou 10 dias, um time e tal, mas o Marcelo tinha expectativa de que chegassem os reforços. Se até no último dia à tarde, o presidente Gilvan estava conversando sobre o Lucas Lima, você imagina que o Marcelo estava na expectativa que o Lucas Lima realmente fosse chegar. E que ele tivesse a opção de ter um cara para jogar com a Arrascaeta. Então, é natural uma decepção. É natural, sim, que você olhe para o grupo e fale assim, gente, mas eu preferia mais qualificado. E hoje, neste momento, para mim, quem está fazendo a maior falta para o Cruzeiro é o Alisson. O tipo de jogo do Alisson, mais veloz, entrando mais, eu acho que esse é o jogador. Tem que torcer para ele recuperar rápido. Olha aqui, meu amigo, preste atenção nessas perguntas que eu vou te fazer agora. E agora a conversa é muito séria. Eu brinco aqui durante os merchans e tal, mas essa pergunta é séria. Você dorme e acorda cansado? Você se sente irritado? Está com dificuldade de se concentrar no seu trabalho, na sua vida, até mesmo na vida social, né? Se você fica mal. Sua libido está diminuída, não sabe o que é libido? Dá uma gugadinha aí. Você ronca, como eu roncava?
Se alguma de suas respostas foram positivas diante das minhas perguntas aqui, você corre o risco de ter a apneia do sono. É um distúrbio que acomete 30% da população mundial. Então, meu amigo, chega de ronco, tá certo? O ronco é uma coisa muito séria e perigosa. Eu tenho a solução para você, porque a Home Hosp é uma empresa especializada em detectar e tratar os distúrbios do sono. E não é nada, é feito à base de muito estudo, profissionais muito capacitados. Você vai ligar para 3087 1336, 3087 1336 e tirar todas as suas dúvidas sobre o tratamento para o distúrbio do sono. O tratamento ouro para acabar imediatamente com seu ronco é o uso desse equipamento aqui, chamado CPAP. Olha que bacana, pessoal. O CPAP leva a oxigenação necessária para que você não tenha mais a apneia noturna, acabando assim de vez com o ronco e fazendo você se sentir ainda melhor, não é? Bem mais disposto e é muito mais saudável. Uma boa noite de sono faz você viver muito melhor. Então, vá conhecer a Home Hosp e você terá qualidade de vida. Sabe como é que a Home Hosp chegou até o programa? Porque eu comprei o aparelho, funcionou muito bem comigo e aí eu sugeri que contasse isso para você de casa. O CPAP, você coloca esse aparelho, pode parecer estranho, você coloca esse aparelho, passa esse elástico aqui por trás da cabeça e dorme, e a sua noite de sono ganha e muito em qualidade. Ligue agora 3087 1336, 3087 1336, agende uma visita porque o assunto é muito sério. Vamos para um rápido intervalo, vou ali ligar o meu CPAP e volto em 2 minutos. Até já.